Estamos aqui para mais um programa. Esteja pronto para a sua transição de carreira. Esse é o episódio número 52. Se você não assistiu os outros, vai lá dar uma olhadinha, tem muita coisa bacana. O assunto de hoje é reinventando minha carreira após os 40, os 4.0. Você já entrou naquela síndrome do Zenta? Todo mundo, quando vai passar por os 40 anos, começa a pensar, repensar muito a vida. Isso aconteceu aí com você? Hã? Depois dos 40, você começou a pensar no que pode fazer na sua carreira? Será que é só isso que tem pela frente? Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Eu ajudo mulheres que estão de saco cheio com a profissão a encontrarem e trabalharem com aquilo que amam. Se essa é a sua situação, você passou dos 40, tá aí, cansado do teu trabalho, não aguenta mais fazer o que você faz, acredita que está na hora de encontrar alguma coisa que faça sentido para a sua vida profissional e pessoal, vem comigo, que o assunto é esse, reinventando a sua carreira após os 40 anos. Por quê? Não está na hora de você pensar, já fiz isso até agora, vou ficar para o resto da minha vida fazendo a mesma coisa que tá bom demais, eu tô velha demais para mudar. Pense assim, criatura. Se você tá com 40, um pouco acima, você tem, no mínimo, pela expectativa atual de vida, mais o tanto que você já viveu pela frente. Quando você olha para trás e fala, nossa, vivi muita coisa, mas você tem mais ou menos o mesmo tanto de anos aí que se passaram pela frente. Ou, por outro lado, você pode pensar assim, metade da minha vida foi e agora? Como vai ser a outra metade? Imagina cá comigo. Se você, quando era criança, adolescente, foi para a faculdade, começou a trabalhar, se dedicou aí 5, 10, 15, 20 anos na sua carreira, sem a experiência que você tinha, você já viveu, aproveitou tudo que você aproveitou? Agora, imagine, com tudo que você já sabe, com toda a experiência que você tem, os anos que vêm pela frente, eles só podem ser espetaculares. Por quê? Se você, sem saber nada, sem experiência nenhuma, já passou por tudo que você passou, imagina agora, pela frente. Com certeza, os melhores anos estão por vir. Grandes coisas estão por vir, como já dizia aquela música. Pensa cá comigo. Ai, Alessandra, tem muita gente que fala assim. Tô velha demais. Ai, já tô velha demais. Vou começar do zero alguma coisa nova agora? Pense assim, vamos pensar assim. Digamos, vamos usar um exemplo aqui, a Maria, né? Maria aí já tem 20 anos na mesma empresa, ela sente que não está crescendo profissionalmente, só que ela tem o quê? Que as outras empresas não vão contratar ela por causa da idade que ela tem, para uma outra posição. Imagina aqui comigo, você sabe que tem muitas empresas que estão procurando pessoas com mais experiência. Por quê? Porque elas vão precisar de uma quantidade de tempo menor para treinar aquelas pessoas. Qual que é a probabilidade de você entrar jogando numa posição do que uma pessoa nova aí no início de carreira entrar jogando numa posição? A probabilidade que você tenha mais habilidades e conhecimentos do que um jovem que está iniciando a carreira é muito maior. A probabilidade de você entrar jogando, mesmo que você não tenha experiência nessa sua nova carreira. Qual é a sua diferença de uma pessoa que está começando a vida profissional agora? Você já viveu muita coisa, já tem habilidade, alguns conhecimentos que essa outra pessoa que está nova na carreira não tem. Então, aquilo que você acredita que é um empecilho, na realidade, é um amontoado de coisas positivas que você tem na frente, na concorrência com uma pessoa que está iniciando a carreira agora. Faz sentido para você? Outra coisa que eu ouço muito. Ai, Alessandra, eu não tenho as habilidades ou a formação necessária para essa carreira que eu quero entrar. Vamos supor uma outra pessoa. Agora vamos falar da Carla. A Carla sempre trabalhou numa posição ligada à administração. Só que ela tinha um sonho de enfrentar aquele mundo lá de design, de criatividade, só que ela achava que não tinha formação técnica o suficiente. Digamos que ela gostaria, pensou, avaliou suas habilidades, talentos, e ela decidiu que gostaria mudar
para a profissão de design de interiores. Pensa cá comigo. Ai, Alessandra, mas a Carla não tem as habilidades necessárias para a profissão de design de interiores. Só que, ó, como uma administradora, ela tem organização, planejamento, conhecimento básico de finanças, que uma pessoa que já entrou como design de interiores não tem. Uma pessoa que só fez a faculdade e experiência em design de interiores não carrega uma bagagem administrativa como a Carla. Pense assim, dois candidatos para uma vaga de design de interiores. Uma pessoa nova que fez faculdade, está tentando lá ter o primeiro emprego como design de interiores, e a Carla, que já trabalhou, tem lá seus 40 e poucos anos, uma experiência fantástica na área administrativa, muito organizada, com planejamento, sabe avaliar causas de possíveis erros, fazer um plano de ação, consegue fazer um orçamento, administrar a agenda do dia a dia, consegue se relacionar bem com outras pessoas. Avalie esses dois candidatos. Qual candidato você contrataria? Quem estaria um passo à frente? Então, criatura, pensa cá comigo. O que você acredita que é um problema, na realidade não é. Você não tem aquela formação para design de interiores. Digamos que você estudou, fez a qualificação mínima necessária, está concorrendo com outras pessoas. Só que a bagagem que você tem é muito maior e isso aí é um diferencial quando você concorre com pessoas que não têm essa mesma experiência que você. Você gostaria de ter um design de interiores com todas essas habilidades administrativas, ou você gostaria de ter um design de interiores que só tenha o conhecimento técnico na área? Quando você vai mudar de carreira, você vai com tudo o que você já tem experiência, não é apesar da sua idade. A idade passa a ser um item que não necessariamente vai fazer muita diferença. Pense assim comigo, uma pessoa de 40 anos já sabe muito mais o que quer, tem muito mais experiências e habilidades do que uma pessoa que está começando uma carreira agora. Ó, uma outra pergunta que eu acabo recebendo muito, e assim, olha, coloque de uma vez por todas que a idade é um fato. Só que para uma carreira, o que conta são muito mais fatores, não é apenas esse. Dificilmente você vai deixar de conseguir uma posição que você quer apenas por causa da tua idade. A idade é um único item, só que para os pré-requisitos de uma vaga, não é só isso que é olhado. Ah, Alessandra, pode ser que tenha preconceito, pode ser que as pessoas olhem, pode ser, só que eles podem olhar também a sua lista de habilidades e conhecimento. Agora, uma outra pergunta, um comentário que eu sempre ouço. Ah, Alessandra, eu não posso me dar o luxo de começar do zero uma nova profissão. Por quê? Vamos pensar aqui numa situação, vamos colocar um outro nome agora, a Fernanda. A Fernanda é mãe solteira de 2 filhos. Ela deseja mudar de carreira, mas tem que não possa sustentar sua família durante a transição. Tem um ponto muito importante para você que tem esse medo de não conseguir pagar as suas contas. Você precisa de um plano. Ah, você vai abandonar o teu trabalho hoje, começar uma nova carreira amanhã? Nunca, de jeito nenhum. Você precisa se planejar para essa mudança. Você pode, com a sua profissão, fechar os gaps que faltam para a nova profissão que você quer. Por exemplo, falta algum conhecimento técnico? Precisa de um certificado, alguma habilitação para essa sua nova profissão? Por exemplo, no caso da Fernanda, ela pode continuar com a profissão, fechar os gaps para a nova profissão e iniciar essa nova profissão em conjunto com a profissão atual, até ela ter o mínimo necessário de renda, ou ela continua nessa profissão guardando dinheiro para ter no mínimo 6 meses aí, 6 meses de reserva de emergência para começar na profissão nova. Até essa profissão render uma quantidade que seja suficiente para ela ter a tranquilidade e deixar essa profissão aqui. Faz sentido? Então, não é abandonar tudo.
Você vai fazer um plano, e no seu plano também existe plano financeiro. Qual é o mínimo que você precisa ter de receita? Para suas contas do mês, qual o mínimo que você precisa ter? Multiplica isso por 6. Essa já é uma reserva de emergência para te deixar tranquila para começar a fazer o movimento. Você precisa ter essa clareza financeira, porque a maioria das pessoas desistem por causa da parte financeira. E esse não pode ser um empecilho, ele tem que ser um ponto de atenção para você trabalhar com cuidado e fazer esse plano detalhado, na prática, com seus valores financeiros. Não é com o da outra pessoa, é com seus valores financeiros. Alessandra, ó, uma outra coisa que eu ouço muito. Minha família e meus amigos não vão me apoiar, ou eu acredito que eles não vão entender minha decisão. Vamos imaginar que uma outra pessoa hipotética, a Beatriz. Ela conversou sobre esse assunto com os amigos. E aí, o que ela percebeu? Que a maioria deles desencorajou ela a ir atrás de seguir sua paixão, que nesse caso era pela arte. O que eles falaram para ela? A arte, você não vai ter estabilidade financeira nesse campo, por quê? É uma coisa que não dá dinheiro, isso aí é pra gente rica. O que a Beatriz pensou? No mesmo momento, eu acho que isso não vai dar certo, porque eu vou ser julgada pelos meus amigos, pela minha família. Quando você acredita em alguma coisa, você pode sim se preparar para essas pessoas que não vão te apoiar. A partir do momento que você tem clareza dos seus objetivos e do plano, você vai saber até qual resposta dar para essas pessoas. No futuro, essas mesmas pessoas que te criticaram vão ser as pessoas que vão estar lá na primeira fila da plateia batendo palma para você, porque você foi atrás do seu sonho, apesar desse questionamento da maioria das pessoas. Vou dar um exemplo meu, que aconteceu, exemplo real, mais ou menos 3, 4 anos atrás. Logo que eu comecei a utilizar o Instagram, fazer postagem, eu recebi uma crítica, tinha algumas amigas minhas que falaram, ai, não aguento ouvir a Alessandra, fala bom dia, e que não sei o que tem, não sei o que tem. Aí eu peguei, uma amiga falou para outra amiga que veio me falar, né? Aí eu peguei, parei, falei assim, cara, eu não acredito que essas pessoas estão me criticando, falando mal de mim, e eu indo aqui atrás do meu sonho, né? Só que aí eu peguei e pensei, o que é mais importante para mim? Ouvir o que essas pessoas estão falando ou ir atrás do meu sonho? Quando o teu coração bate forte, você tem certeza daquilo, aquilo ali vai te energizar e você vai ter muita clareza do que falar para essas pessoas. A partir do momento que você tem certeza, as pessoas do teu lado não precisam ter tanta certeza assim. Mas uma coisa que você precisa fazer com a sua família e os mais próximos. Chame teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Conte para eles o motivo de você estar fazendo o que você está fazendo. Eu estou buscando meu sonho por isso, por isso. Eu não me sinto feliz na minha profissão atual por esse e por esse motivo. Eu preciso do teu apoio. Eu gostaria que, mesmo não concordando e acreditando que talvez esse não seja o melhor caminho, eu preciso do teu apoio nesse momento. Duvido que se você falar isso para qualquer pessoa da sua família, eles não vão te apoiar. Porque quem gosta de você quer o melhor, quer o seu bem. Então, eles acreditam que aquela estabilidade financeira, aquilo que você já conquistou, é o melhor. Só que a partir do momento que você fala a sua frustração, aquilo que você está sentindo com o teu trabalho atual, essas pessoas vão verificar o motivo de você estar fazendo o que você está fazendo. E aí elas vão passar a te encorajar e não desencorajar. Faz sentido? Abra seu coração com essas pessoas que não tem falha, o negócio vai dar certo. Tem outro ponto aqui que eu ouço bastante. Alessandra, eu não tenho tempo para aprender uma nova profissão, uma habilidade, com todas as responsabilidades que eu já tenho no meu dia a dia. Vou te falar um exemplo. Digamos, vamos usar outro nome, né? A Luciana agora. A Luciana, ela cuida dos seus pais, que são idosos, e dos seus filhos. Ela sente que o tempo dela já é curto para ela fazer tudo o que ela tem que fazer. E ela tem o medo de não conseguir se dedicar a outros cursos e treinamentos para essa nova carreira. Qual ponto, Luciana? Divida a sua agenda, divida os seus meses, divida o seu ano com tudo aquilo que você quer aprender. Vamos para o principal, para a sua nova carreira. Precisa de uma certificação? Digamos que a Luciana queira virar terapeuta. Precisa de uma certificação? Precisa de uma formação. Independente
de qual linha que ela vai seguir, precisa de uma formação e precisa de um conhecimento específico que vai durar ali, se ela conseguir fazer tudo no tempo adequado, 2 anos. Alessandra, 2 anos não é pouco tempo, sim, mas 2 anos passam rápido também. Se você não fizer nada nesses 2 anos, eles vão passar e você não vai ter feito aquilo que você precisava fazer. Qual vai ser a formação? Escolha. Ah, você pode estudar online? Pode estudar online. Qual é o momento da sua semana? Separe as horas da sua semana que você vai se dedicar. Vou usar o meu exemplo. As suas horas para estudar pode ser no momento que os seus filhos forem dormir. Ó, coloque eles meia horinha, uma horinha mais cedo para dormir todos os dias. Criança e idoso dorme cedo, se dorme tarde aí na sua casa, porque o movimento está diferente, você pode, aos poucos, ir mudando esse horário. Coloque 15 minutos na primeira semana, depois na semana seguinte meia hora mais cedo, depois mais 15, que dá 45. Duvido que em um mês você não mudou a agenda dos seus filhos e dos seus pais, que são idosos, uma hora mais cedo. Imagine, durante a semana, 5 horas para você estudar. Vai dar tempo ou não? Tenho certeza absoluta que vai dar tempo. Nos finais de semana, no sábado de manhã, no domingo de manhã, enquanto as pessoas da sua casa não acordaram, pegue essa horinha, uma hora e meia para você estudar. Tenho certeza absoluta que se você organizar a sua agenda, você vai conseguir no mínimo 7 horas. 7 horas é o quê? É um dia a mais. Um dia a mais na semana para você estudar e fazer a sua formação. Faz sentido? Estou falando besteira? A Luciana vai conseguir estudar e se dedicar ao seu estágio que for com 7 horas a mais na semana? Multiplique 7 horas. Ó, vou fazer uma conta boba aqui para vocês. 7 horas na semana. 7 horas na semana vezes 4 semanas são 28 horas no mês. Vezes 12 meses. 336 horas. Vezes 2. Vezes 2, 672 horas. Estou para te falar que essa formação de 700 horas é hora para qualquer formação técnica, para qualquer pós-graduação. Tem muitas pós-graduações que são de 700 horas. Duvido que você não consiga fazer essa sua formação. Você precisa, na realidade, não é de mais tempo, você precisa organizar o tempo que você já tem. Faz sentido? Então vem cá comigo. É porque você está velha demais que você não consegue fazer o que você precisa fazer para mudar de carreira? É porque você não tem tempo? Quais são? Quais são os motivos que fazem você procrastinar e não ir atrás da carreira que você quer? Outro ponto. Muitas pessoas falam para mim que tem medo, né, da mudança. Quando a gente se prepara, quando a gente se prepara e tem clareza dos nossos medos, a gente consegue fazer. Porque você não vai deixar de ter medo. Nada novo você vai conseguir fazer sem medo. Sempre vai ter um medo. Vou falar alguns aqui. Ó, anota que isso aí é ouro em pó. Alessandra, tenho medo de falhar e não ser bem-sucedida da nova carreira. O medo faz parte. Só que dificilmente você não vai ser bem-sucedida numa carreira que você ama, se você descobriu que realmente é aquilo que você gosta de fazer. Porque isso vai reverberar nas pessoas que estão ao seu redor, no teu trabalho, nos seus clientes, nos seus fornecedores. Então, o medo de falhar, ele é comum. Pense cá comigo, se você se deu bem nessa carreira que você está aí, de saco cheio, não aguenta mais, imagine se dedicando a uma coisa que você gosta, que você tem prazer, uma coisa que vai te energizar no dia a dia. Jesus amado. Vem cá comigo, por exemplo, Patrícia. Vamos usar, hoje eu estou usando todos os nomes que vem na minha cabeça. Ela investiu num curso de gastronomia, só que ela tem medo de abrir o próprio negócio e não conseguir cliente ou reconhecimento. Quais as formas dela fazer? Ela vai encontrar, hoje ela tem o trabalho atual, o que que ela vai fazer? Qual tipo de comida ela vai fazer para começar a vender nas horas vagas? Ó, ela já passou da parte, já estudou, já fez o curso de gastronomia. Ela só precisa identificar o que ela mais gosta de fazer. Ela pode trabalhar em restaurante nos finais de semana, sexta-noite, sábado e domingo. Tem muito restaurante que contrata pessoas para o final de semana, que é quando tem mais movimento.
Apesar da carreira durante a semana, ela pode usar o sábado e domingo já nessa nova profissão e ainda ganhar uma grana a mais. Faz sentido? Se realmente o que ela gosta de fazer se energiza é estar ali na cozinha fazendo alguma coisa, nos finais de semana ela vai se energizar trabalhando em algum restaurante para identificar qual nicho que ela quer seguir. Ah, ela pode fazer hambúrguer artesanal para vender? Quinta-noite, sexta-noite, sábado e domingo, ó que maravilha. Não, Alessandra, aí é muito, preciso de um dia para descansar. Quinta-noite, sexta-noite, sábado. Aí ela tem o domingo para descansar, para ir atrás dos fornecedores, fazer as compras para semana seguinte. Não precisa ter medo de falhar. Por quê? Porque você pode ir tendo pequenos sucessos. Esses sucessos vão te energizar, fazer cada vez mais. Então, não faz sentido o medo da falha. O medo da falha é se você não fizer nada. Se você não fizer nada, já estou te falando, criatura, você já falhou. Se você fica aí com medo, aí sim você falhou. Vá dar pequenos passos, porque com esses pequenos passos você vai se energizar, vai conseguir mais clientes e mais, até a sua agenda tá tão comprometida que você vai ter que abandonar essa carreira atual. Faz sentido? E imagine assim, a partir do momento que você está tendo uma renda ali de 10% do que seria a sua renda total, digamos, você ganhe 10 mil por mês. Aí você tá fazendo um hambúrguer artesanal e tá fazendo ali 1.000, R$ 1.500 só nesses dias, quinta-noite, sexta-noite e no sábado. Ó, fazendo uma conta. Vamos fazer uma conta besta aqui. R$ 1.000, você tá tirando 1.500, vamos por 15% da tua renda. Você tá tirando R$ 1.500 por mês com hambúrguer artesanal. Dividindo isso por 4, seriam R$ 375 por final de semana. R$ 375 por final de semana, digamos que você ganha aí R$ 15. Ó, R$ 15 de lucro por hambúrguer. 375, que é o que você precisa ganhar por final de semana, dividido por 15, são 25 hambúrgueres. 25 hambúrgueres, ó, você faz no sábado. Numa sentada na churrasqueira, se você fizer grelhado, se você fizer na air fryer, onde você fizer 25 é de uma noite só. Faz sentido? Olha do que você está tendo medo. Na realidade, você está tendo medo de ter medo. Você está tendo medo de uma coisa que não faz sentido. Agora vamos para outro medo. De não ser aceita ou respeitada nesse novo emprego. E aí, tem um ponto. Eu ia usar um exemplo, mas eu vou usar outro. Conversando com um amigo, tem um amigo meu que ele pegou e falou assim, né, desse medo de não ser aceito ou respeitado, né? Antes, quando eu trabalhava numa organização, ele está fazendo a transição de carreira dele nesse momento. Eu tinha o sobrenome, meu sobrenome era a empresa. E agora eu não tenho mais esse sobrenome. Agora sou, né? Ele falou nome e sobrenome, digamos, Raquel dos Santos, apesar que ele era homem. Vamos usar o exemplo da Raquel, Raquel dos Santos. Eu não sou mais a Raquel da empresa tal. Isso é um ponto que você precisa transpor, porque agora você vai ser você, não vai ser a empresa. O teu ego vai ter que reduzir um pouco, vai, porque nem todas as pessoas ali vão te conhecer pelo seu trabalho, com o seu nome e sobrenome. Só que isso, ó, você deixa de ter o sobrenome da empresa, só que você passa a ser 100% você. Eu sou a Raquel dos Santos, sou especialista financeira. Eu ensino você a ter organização financeira no teu dia a dia. Qual o movimento disso no mundo? Qual a contribuição que você está dando para o mundo, auxiliando as pessoas a ter organização financeira? Aí eu peguei e falei para ele, você vê o tanto que isso que você faz é muito maior do que ter um sobrenome da empresa de um outro lugar, de uma coisa que não faz sentido para você? É muito melhor você ser respeitado pelaquilo que você é, não por um sobrenome de uma empresa que não é você, de uma empresa que não é sua. Faz sentido? Então, Raquel dos Santos, olha a diferença disso. Ah, Alessandra, talvez eu não vou ser muito respeitada, porque hoje em dia a maioria dos jovens, eu quero entrar no mundo da tecnologia, só que é um mundo que a maioria dos jovens aí estão dominando e tudo mais. Então você se sente intimidado com os jovens. Pense assim, você está entrando no mundo da tecnologia, que tem muitos jovens, só que qual a maior dificuldade dos jovens? Resiliência, relacionamento interpessoal. Que isso é uma fortaleza o quê? Das pessoas de 40. Porque
As pessoas de 40 anos, elas já trabalharam com os mais diversos tipos de pessoas. Elas já passaram por muitas frustrações, então tem uma resiliência muito maior do que o jovem. Você consegue perceber o diferencial que você tem nesse campo dos jovens? Então, o medo de não ser aceito, de não ser respeitado, ele está na sua cabeça, não está na cabeça das outras pessoas. Os jovens, hoje em dia, eles têm muito mais facilidade com a tecnologia, só que muito mais dificuldade com os relacionamentos interpessoais, na sua maioria, tá? Não estou falando que são todos os jovens, e também não estou falando que são todas as pessoas de 40 anos que têm resiliência, têm relacionamento interpessoal. Mas verifique o que você está na frente das outras pessoas. Isso vai fazer você transpor esse medo e continuar com a carreira que você quer seguir. Ó, um outro medo de enfrentar uma instabilidade financeira ou de perder alguns benefícios. Esse medo aí é muito frequente, muito frequente. Vamos supor aqui a Tereza, que ela tem um bom salário com alguns benefícios já nessa posição que ela atua. Ela tem de se arriscar numa startup que tem um retorno financeiro meio que incerto. Digamos que ela está numa empresa já estável, há 5, 10 anos nessa empresa e nessa posição, e ela quer se arriscar como empreendedora numa startup. O retorno financeiro não é certo. O que ela precisa fazer e ter clareza? Com um plano prático detalhado, já com a sua reserva financeira, com o tempo até ela ter o retorno financeiro desse negócio que ela está começando agora. Isso vai dar a tranquilidade até a grana começar a entrar. Digamos que ela está montando uma consultoria. Na consultoria vai entrar uma grana muito alta em alguns momentos e outros momentos vai ter baixa. Por isso que ela precisa ter uma receita mínima para pagar os gastos dos boletos que estão chegando, enquanto o retorno financeiro dessa startup não é sólido ainda. Porque a partir do momento que começa a ter picos, conseguir um projeto, vou ficar um tempo sem projeto, conseguir outro projeto, você já vai ter uma média de ganhos ali anual para saber quanto é a sua renda mensal. Só que para fazer esse movimento, você precisa estar com esse plano financeiro pronto. Só dessa forma você vai ter a tranquilidade para os altos e baixos da sua nova empresa. Não tem como fazer uma transição de carreira sem você pensar na parte financeira. Se você não pensar na parte financeira e você depende do teu trabalho para se manter, já te digo que tá água abaixo todo o teu planejamento. Tem muitas pessoas que não fazem a transição de carreira por causa do problema financeiro. Começam uma transição achando que vai ter um retorno muito rápido, isso não acontece, e aí ela é forçada a voltar para aquela carreira anterior. Ou ela verifica que a instabilidade financeira não, não é um bom caminho, e aí ela volta para o anterior. Só que coloque uma coisa na sua cabeça. A estabilidade financeira trabalhando para os outros é uma coisa que não existe. Essa estabilidade de um salário, dos benefícios da sua posição, ela não existe. Por quê? Porque você pode perder ela amanhã, no mês que vem, no ano que vem. É uma falsa estabilidade, na realidade, não é uma estabilidade real. Um outro medo. Ai, Alessandra, eu tenho medo de descobrir que essa nova carreira não é tão gratificante e satisfatória quanto eu esperava. Imagine só. Vamos supor aqui que a Juliana deixou aquele emprego estável e ela está com medo dessa nova carreira aí como construtora não lhe trazer satisfação o tanto que ela achava. Qual a solução para isso? Você precisa testar essa nova carreira. A Juliana tem certeza absoluta que gostaria de trabalhar como consultora. Juliana, teste essa nova carreira antes de você deixar a carreira anterior. Por quê? Pode ser que aquilo ali não faça sentido, que você não goste daquela sua rotina no dia a dia. Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a dar aulas no Instagram, o primeiro movimento que a gente fez foi no RH, eu e mais dois amigos. A gente começou a falar sobre RH, mais ferramentas, conhecimento para as pessoas do Amazonas, lá no início da pandemia. E aí, o que eu percebi? Eu achava, quando nós começamos a fazer o plano, eu falei, nossa, agora eu encontrei, né, um, uma atividade espetacular. Só que o que eu percebi?
No segundo e no terceiro mês eu já não aguentava mais falar daqueles assuntos. A gente fez live com um monte de gente. Foi assim, foi maravilhoso, foi top para aquele momento, então, sensacional, porque a gente tirava o foco um pouco daquele negócio de doença e de pandemia. Só que o que eu descobri? Eu achava que eu ia gostar muito de falar sobre aquele assunto. Por um instante passou, cara, eu vou dar consultoria na área de RH. Só que aí o que eu percebi? Que aquele ritual de falar sobre as coisas de RH não era o que eu gostava. Eu gostava daquilo na prática, mas eu não gostava de ficar falando sobre as técnicas, ferramentas de RH. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Então, não tem outra forma de descobrir se você gosta ou não. Não sei, não existe outra forma, a não ser testando. Teste, faça pequenas intervenções com aquilo que você acha que vai ser a rotina que você gosta. Até você descobrir, opa, quando você foi, experimentou, é isso mesmo, mais um pouco, é isso mesmo. Sabe como estágio? Estágio, na prática, ele serve para você testar se você gosta daquilo ali. Não é nem para você aprender mais, tá? O maravilhoso do estágio é você testar e verificar se realmente você está gostando daquilo ali no dia a dia. Não tem outra forma, Juliana. Teste. Teste as atividades, teste a rotina para ver se você vai gostar. Aproveite seu momento de férias, de descanso, para você testar aquela rotina e ver se realmente você vai conseguir ficar ali amando aquelas atividades no dia a dia como você achava que gostaria. Teste, não tem outra forma. Alessandra, eu tenho medo de me arrepender da minha decisão e não poder voltar atrás na carreira anterior. Pensa cá comigo. Vamos usar um exemplo agora. Vamos falar da Renata, né? A Renata tinha um cargo de gerente. E qual que era o grande medo dela, né? Dela não dar certo nessa nova empreitada e não conseguir depois uma posição semelhante no mercado. Cara, vem cá comigo. Se por acaso você está fazendo uma mudança de carreira, que é voltar para aquele anterior, se você já está aí de saco cheio, não aguenta mais, o que falta é clareza do que você quer fazer. E um passo atrás, que é a minha orientação para a Renata nessa situação, é verifique o que você não gosta na tua rotina. Por quê? Pode ser que você não goste do ambiente, pode ser que você não goste das pessoas que estão ao seu redor, pode ser que você não goste da cultura daquela empresa que você está. Você tem que ter clareza do que você não gosta na sua atividade. Por quê? Para você não fazer uma mudança e se arrepender depois. Se você me falar que é uma dessas coisas que eu falei, que é o ambiente o problema, que é o teu gestor, que são os recursos, a cultura da empresa que você não gosta, pode ser que só uma mudança de lugar faça sentido para você e não seja o problema, é a sua profissão. Agora, se as atividades da sua profissão no dia a dia, comece a listar. Quais os sentimentos que você tem quando você está executando as atividades. Liste todos os sentimentos que vêm quando você está executando as atividades dessa sua profissão atual. Isso vai te dar clareza se é o problema da sua profissão ou não, e se você precisa fazer uma transição de carreira ou não. Se você lista as suas atividades no dia a dia e vem só sentimentos bons relacionados àquilo que você executa, provavelmente não é uma transição de carreira que você precisa. Agora, se você lista as atividades que você faz no dia a dia e só vem sentimento ruim, coisas que você não gosta de fazer, não tem como você se arrepender e querer voltar para uma coisa ruim. Pense assim, se você vai se arrepender e voltar para aquilo que você não gostava, provavelmente o que você escolheu, aquela rotina relacionada à sua profissão, pode não estar adequada, e aí você vai adequar o plano. Mas, a partir do momento que você teve clareza, não era o ambiente, não eram os recursos, não eram as pessoas que estavam ali, não era a cultura o problema, não tem como você se arrepender. O que você pode fazer é reavaliar o seu plano durante o movimento, mas voltar naquilo que você não aguentava mais, que estava te trazendo burnout, cansaço, uma coisa que drenava a sua energia, que você não tinha vontade de acordar para trabalhar, me desculpa, mas não tem como isso acontecer na sua vida. Vem cá comigo. Esqueça a frase de que você está velha demais. Você pode, se você percebeu o tanto de coisa que a gente falou para você encontrar que existe um caminho para você encontrar e trabalhar com aquilo que você ama mesmo após os 40 anos de idade. Pense no tanto de tempo que você tem pela frente. Você tem aí, no mínimo, mais uns 20, 30 anos de atividade profissional
em alta performance, em alta qualidade. Por quê? A expectativa de vida agora é outra. Você quer passar mais no mínimo, o mesmo tanto que você trabalhou numa atividade que você não gosta. Cara, esse tanto de coisa que a gente falou aqui, não é possível que você não se encaixou nenhuma dessas situações. Da Maria, da Carla, da Fernanda, da Beatriz, da Luciana, da Patrícia. Quem você é? A Raquel, a Tereza, a Juliana, a Renata. Quem você é de todas essas histórias que eu falei? Em qual movimento você se encaixa? Qual a dor que você tem? Qual o medo que você tem? Vem cá comigo. Se você tem algum desses medos? Tem. Meu último conselho, orientação, entenda da forma que você achar melhor. Se você está com medo, como diz um meu mentor, coloca a fralda e vai. Essa é a única solução para quem está com medo. Porque a solução para o medo é você começar a andar. Aí o medo vai se dissipando, vai ficando menor a partir do momento que você vai dando o primeiro passo. Você tem um plano concreto para seguir e aí você vai com medo mesmo. Vai dando um passo a cada dia, um passinho pequeno, que vai te deixar mais próximo de realizar esse teu sonho lá na frente. E eu tenho certeza que o medo ele vai se dissipando, mesmo em qualquer profissão, qualquer coisa nova que você vai fazer, você terá medo. A diferença é você ir com o medo mesmo. Essa é a diferença de quem faz a mudança e de quem não faz. É você ir com medo. Saia desse medo paralisante. O medo é um excelente conselheiro. Ele não é ruim. É o medo que vai fazer você fazer esse plano detalhado e você seguir ele dia após dia. É o medo que vai ser um bom conselheiro para você não chutar o balde, deixar esse trabalho amanhã mesmo. É o medo que vai te dar bons conselhos. É o medo que vai te auxiliar a fazer esse plano detalhado, bem prático, para você atingir aquilo que você quer lá na frente. Eu quero que você venha me contar da sua experiência, a trajetória que você passou até conseguir trabalhar aquilo que ama, que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Aproveita, aproveita, encaminha essa aula para quem você acredita que vai fazer a diferença na vida, que tem algum desses medos que eu listei. Imagine aí uma pessoa que tem medo de falhar, uma pessoa que tem medo de não ser aceita ou respeitada na próxima profissão, uma pessoa que tem medo de enfrentar a instabilidade financeira, uma pessoa que tem medo de descobrir que a próxima carreira não é gratificante, mas ela já sabe que essa que ela tá é péssima, ela não aguenta mais. Encaminhe esse vídeo para uma pessoa que tem algum medo e que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar a transpor e começar a dar um passinho por dia rumo à carreira que sempre desejou. Faça isso que eu tenho certeza absoluta que os frutos vão ser maravilhosos. Um beijo, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Vai lá, encaminhe.